Como a sua doméstica pode organizar melhor a rotina. E eu quero começar conversando com você do seguinte: eh, quando você fala em organizar melhor a rotina, o que que você pensa quando você fala na rotina, né, que você imagina a rotina da sua empregada doméstica, a organização dessa rotina? Porque antes de eu começar a falar com você de organização de rotina, é importante você perceber o que que é uma rotina organizada para você. É ela chegar no horário, é ela sair no horário, é ela cumprir com as tarefas dela, é ela deixar a casa em ordem. Então, essa questão da rotina da sua empregada doméstica, dessa organização dessa rotina, é importante você pensar exatamente o que que você está buscando dessa organização, o que que você busca da melhora dessa rotina, para você ter mais claro do que você está buscando aí para dentro da sua casa, para você conseguir passar uma informação mais clara para a sua empregada doméstica. E aí eu quero perguntar aqui para você, porque quando a gente fala de organização da rotina, é, eu tenho bom, eu converso com bastante empregada doméstica, né? Porque elas são minhas alunas, e eu posso falar para você que muitas delas me relatam que elas têm sim dificuldade de se organizar e que elas têm sim dificuldade de ter essa visualização, dessa organização, desse planejamento para ter uma rotina mais otimizada. E aí, quando a gente pensa nisso, é bacana você pensar também o seguinte: a sua empregada doméstica, se ela está recentemente com você ou se ela está há mais tempo com você, isso vale tanto para uma quanto para outra. Quando a sua empregada doméstica ela vem de outra casa que ela já trabalhou, ela traz com ela aquela organização e aquele planejamento de rotina que tinha na outra casa. E nem sempre aquela organização, aliás, nem sempre não, eu te falo que nunca, ou vai, quase nunca, essa organização da outra casa que ela trabalhava, ela vai se encaixar aí para você. Porque para você, se você tem uma empregada doméstica que a sua amiga te indicou, que ela fala, nossa, ela é super rápida, ela faz as coisas super tranquilo num dia só e consegue finalizar as tarefas. E aí você fala, nossa, que fantástico, né? Vou contratar. Contrata a empregada, ela chega na sua casa, o que que acontece? Ela é rápida, realmente ela é rápida, mas ela não limpa e ela não é caprichosa como você gostaria. Então, a referência de quem está contratando nunca é igual à referência de onde essa empregada doméstica estava e não é, lógico, igual de quem está indicando aquela funcionária. E isso faz parte, isso vai continuar acontecendo, por isso que você alinhar as expectativas do que você está buscando em termos de organização da rotina com a sua empregada doméstica é muito importante para você não ficar frustrada e para a sua empregada doméstica seguir ali um caminho que seja o que você também está querendo, né? E com uma orientação, porque se ela vem de uma outra casa com outros hábitos e você não passa para ela o que que ela tem que fazer na sua casa, como que você gosta, de repente dar uma orientação com relação a essa rotina, ela vai fazer do jeito que ela acha certo. E tudo bem, ela não está errada, porque a partir do momento que ela não teve uma orientação, ela teve liberdade de fazer do jeito que ela acha que é o certo. E nem sempre o jeito que ela acha que é o certo é o seu jeito também. E tem uma outra questão também com essa questão da organização, que é quando a empregada doméstica ela não tem uma base de, de organização mesmo, de onde, por exemplo, onde ela mora, na casa dela, qual é a referência de organização na casa dela? E às vezes essa questão da referência da casa dela é que traz uma falta de clareza
de como que ela vai levar a organização para dentro da sua casa, porque nem sempre ela também tem essa organização clara para ela, na casa dela, para a vida dela. E isso sim influencia no trabalho, né? E eu acredito sim, e eu defendo que você orientar a sua empregada doméstica, ela não tem que chegar na sua casa e já saber de tudo, né? E por mais que essa empregada doméstica seja qualificada, ajustes precisam ser feitos. Por mais que ela tenha trabalhado numa casa que era super organizada e tudo, ajustes são feitos. E eu falo isso porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito organizada. Na minha casa, eu gosto das coisas organizadas. E eu sei que se a Verinha que trabalhava aqui para mim fosse para a casa de uma outra pessoa, por mais que as pessoas que vinham na minha casa falavam, nossa, Fabi, sua casa, ela anda, é super prática, tá sempre limpa, tá sempre organizada. Por mais que a Verinha fosse para a casa de outra pessoa e levasse a minha organização para outra casa, pode ser que a outra patroa dela não estava buscando o que eu ensinei, o que era os meus hábitos aqui da minha casa. Então, por isso que eu digo, você alinhar as expectativas com a sua empregada doméstica é o início de uma boa relação com relação à organização de rotina, tá? E quando eu falo aqui da gente ter essa organização da rotina, quando você pensa em otimização de tempo, o que vem junto com essa otimização? Vem a organização. A organização, ela traz o rendimento, ela traz otimização do tempo, ela traz clareza para o que você precisa fazer. Quando você não tem organização dessa rotina, o que a empregada, né? Eu digo você não, aqui, o que a sua empregada doméstica tem? Se ela não tem clareza da organização, se ela não tem uma rotina organizada, o que acontece? A sua empregada doméstica começa uma atividade, ela não termina aquela atividade, ela não tem o tempo que ela vai fazer cada atividade dentro da sua casa. Então, aqui, o que pode acontecer? Ela chegou de manhã cedo, foi fazer limpeza de dentro dos quartos. Quando ela viu, já era 11 horas da manhã, porque ela não se organizou. Ó, cadê o tempo dela? Ela não se organizou. Não é que ela está contando os minutos, mas se ela não se organiza, ela pode ter começado essa limpeza dos quartos mais tarde, e o que vai acontecer? Ela começou a limpar, ela não vai conseguir terminar de limpar aqueles quartos, porque ela já tem que ir fazer almoço. Então, quando ela não tem a organização da rotina, é isso que acontece. Ela começa e não termina, ela começa e vai terminar um outro cômodo, porque ela não tem o planejamento, ela não tem ali uma rota para seguir, né? E você ter a rota do que você vai fazer, como você vai fazer, você ter um método, é importante, inclusive para a empregada doméstica fazer o planejamento dela e se organizar passo a passo do que ela tem que fazer dentro da sua casa. Eu digo para você, hoje em dia, a organização dentro de casa, ela vem ficando cada vez mais próxima das empresas, cada vez mais próximas do profissionalismo. E isso eu falo porque se você quer ter uma empregada doméstica que tenha uma rotina organizada, que seja comprometida, que faça aí um cardápio semanal para você, que varie, né, essa refeição, que te entregue um cardápio variado, que organize os seus armários, que saiba fazer uma faxina caprichosa. Isso é você ter uma profissional qualificada. E o que a gente busca no mercado quando você está buscando profissionais para a empresa corporativa? Você vai buscar profissionais qualificados. Ou você vai buscar alguém que está começando e vai ensinar para aquela pessoa. E dentro da sua casa está acontecendo a mesma coisa. Hoje, se você quer ter uma profissional qualificada aí dentro da sua casa, ela precisa de um treinamento, ela precisa de uma orientação. E aqui eu não digo que você vai gastar, nossa, o dia inteiro, vai falar, puta, Fabi, eu tô super corrida, eu não vou conseguir orientar a minha empregada doméstica.
porque eu saio de manhã, chego à noite, eu trabalho o dia inteiro, e eu vou falar para você, tudo bem, eu também, sempre trabalhei a vida inteira, o dia inteiro, saía de manhã, só voltava à noite, e eu consegui capacitar minha empregada doméstica, porque não é o tempo que você gasta com ela, mas é a qualidade da informação que você passa. Então, se você tem aí 5 minutinhos, agora eu não vou te falar que você vai contratar uma super empregada doméstica, deixou ela na sua casa e ela vai fazer como ela quiser, desculpa, você vai continuar insatisfeita. Se você não tiver pelo menos uns 5 minutinhos para conversar ali com a sua empregada umas 2, 3 vezes por semana, não vai rolar, tá? Então, essa questão de você organizar a sua agenda e ter um tempinho para empregada doméstica, por mais que você seja uma pessoa que trabalha o dia inteiro, é muito importante, tá? E eu falo isso por experiência própria, porque eu já tive numa época que eu contratava, que eu tinha empregada doméstica, que eu estava nessa correria, né, de empresa corporativa, enfim, e que eu não dava a atenção que ela precisava, e eu não orientava da forma correta, eu ficava contratando e demitindo, porque para mim nenhuma funcionava, mas não era ela que não funcionava, era eu que não dava a gestão correta para ela dentro de casa. Então, é lógico, não vou generalizar, não são todas que são assim, pode ser que de repente algumas você realmente não vai conseguir gerenciar aí, não vai dar certo e tudo bem, tem que trocar, isso faz parte do processo. Mas eu te afirmo que com uma atenção que você dá ali e com um processo de um método correto de orientação para essa sua funcionária, ela pode se tornar um avião e ser aí um braço direito para você dentro de casa. E eu falo isso com muita convicção, porque o retorno que eu tenho das patroas que contratam o meu curso e que fazem o curso com as domésticas é incrível. Hoje mesmo eu estava conversando com a Thelma, não sei se Thelma está aqui, enfim, mas se tiver um beijo, Thelma. E Thelma me contando como a vida dela mudou depois que a empregada doméstica dela entendeu a profissão dela, entendeu a importância dela dentro de casa e entendeu como que ela precisa ali e ser uma profissional diferenciada no sentido de entregar um serviço de qualidade, ser comprometida, de se realmente destacar ali das outras empregadas domésticas que entregam o básico. Isso acontece no mercado, inclusive no mercado profissional das empregadas domésticas. E não é só para ela ser diferente, porque a mudança vem de dentro. Ela vem quando você trabalha a mentalidade da sua empregada doméstica, mostrando para ela a importância dela, mostrando a importância do trabalho dela. Isso daí muda completamente a visão e a postura da sua empregada doméstica dentro de casa. Então, então eu continuo aqui, para você ter uma organização de uma rotina que funcione na sua casa, alinhe as expectativas suas com as da sua empregada doméstica, né? E quando que eu falo que a empregada doméstica não tem organização, a falta de organização, o que é um ambiente desorganizado, um ambiente sem a rotina definida, ela faz com a gente? Ela tira o nosso foco. E tirando o foco, o que acontece? A gente perde tempo, né? O foco, ele otimiza o nosso tempo, e a falta de foco ele rouba o nosso tempo. E quando você tem um ambiente desorganizado, pensa em você. Você trabalha, você tem ali todos os seus compromissos. Se você não tem uma agenda organizada com o que você vai fazer, os horários que você tem em cada reunião, cada projeto, cada atividade, cada tarefa sua, o que acontece? O seu dia não rende. O seu dia não rende porque você começa a fazer uma coisa, aí você vai para outra, você não esquece o que tem que fazer. Então, você ter ali a organização do seu dia é importante para a sua produtividade. E isso é importante também para a produtividade da empregada doméstica. A partir do momento que a empregada doméstica ela tem um planejamento, uma organização, o tempo dela é otimizado, a rotina dela é otimizada, porque ela sabe aonde ela vai começar, ela sabe aonde ela vai terminar, e ela sabe o que ela vai fazer em cada dia. Isso é importante,
porque também não adianta você buscar da sua empregada doméstica que ela faça o trabalho de um mês em um dia só. Também não vai funcionar. Então, quando vocês têm alinhada você e a sua empregada doméstica, o que vai ser feito em cada dia, por onde começa, por onde termina, quais são as prioridades, e a sua empregada doméstica, né, pensando aí e te ajudando nessa organização, na verdade, vou corrigir uma coisa aqui. Quem faz o planejamento é a empregada doméstica. Você só vai auxiliar e orientar se você tiver alguma atividade que você tenha preferência para ser feito um dia ou outro. Por exemplo, dá uma corrida lá depois no feed, lá do meu Insta, e olha para você ver esse depoimento da Rita, que legal. E eu acho muito bacana, e eu falo muito dele, porque você sente na hora que ela tá falando, a emoção dela no sentido de realmente ela tá ali aliviada na hora que ela fala, o planejamento me salvou. Ela fala, inclusive, ela comenta, eu faço hoje as coisas organizadas, inclusive sobra tempo para eu fazer coisas que eu não tinha condição de fazer, porque era sempre aquela correria, uma coisa encavalando na outra, e aí não sobra tempo para nada. E aí, agora não, agora sim ela tem essa organização, esse planejamento, e ela faz as coisas dando conta de tudo. Então, eu vou passar uma dica muito bacana para você, que foi o que Thelma estava comentando aqui comigo, que eu estava falando com você, que Thelma foi essa patroa, né, que eu conversei hoje, que a empregada dela é a Miriam, e a Miriam fez parte da minha última turma, a turma de abril. E ela me contando como que a Miriam mudou a rotina dela dentro de casa, como que ela mudou, inclusive, a postura dela dentro de casa, porque ela hoje, ela está organizada e seguindo todo o método que foi passado para ela, como que ela vai se organizar, a partir de onde ela começa, como que ela faz essa divisão das tarefas. Então, e a Thelma falando que antes ela era muito próxima da empregada doméstica dela, ela era muito próxima da Miriam, no sentido dela estar achando que estava ajudando a Miriam. E a partir do momento que ela descobriu que ela precisava se afastar um pouco, que ela precisava da liberdade da Miriam, fazer as atividades sem tanta interferência dela, como que isso mudou a rotina da casa e como que isso trouxe uma liberdade para a Thelma, para a patroa, porque ela não tinha mais, ela falou, Fabi, era um peso nas minhas costas que hoje eu não tenho mais. Porque hoje a Miriam faz tudo sozinha. Ela se organiza, eu chego, as coisas já estão prontas, e, enfim, ela ficou contando ali, que ela falou, Fabi, hoje eu fiz uma caminhada que eu não fazia há muito tempo, porque eu tinha que esperar a Miriam chegar, para orientar o que vai fazer, para mostrar como que ia ser, e, enfim, hoje eu já não faço mais isso, hoje Miriam chega e começa as atividades dela, independente se eu falo ou não com ela. Então, olha a liberdade que trouxe para mim, a Thelma falando, né? E então, quando você tem a sua empregada doméstica com essa rotina organizada, o benefício não vem só para ela, para a empregada doméstica, vem para você. Que você é que vai deixar de falar o que é que tem que fazer, você é que vai deixar de ter que orientar no sentido de estar ali sempre muito próximo dela, né? E essa questão da organização e da sua empregada doméstica ter essa rotina é fundamental para a sua liberdade também, para você ter mais tempo na sua agenda. Porque provavelmente, se você está muito próximo da sua empregada doméstica e é você que orienta, ou a sua empregada doméstica, né, pergunta sempre muitas coisas para você, isso pode ser também a insegurança dela ficar perguntando, né? A insegurança dela de fazer as coisas e errar. Talvez porque, de repente, você não está dando autonomia para ela poder tomar ali algumas iniciativas, fazer algumas atividades, que ela tenha liberdade de iniciar sem ter que perguntar para você se pode, se não pode. Ou, às vezes, você até fala, poxa, Fabi, mas eu nunca falei para ela que não pode. Mas você já falou para sua empregada doméstica que pode? Será que ela entendeu que você disse, quando você não disse nada, que era um que pode? E eu falo aqui para você, não, ela não entendeu.
E eu digo isso porque aconteceu aqui na minha casa, quando Verinha estava lavando roupa, e ela lavava roupa todos os dias, e eu não tinha percebido isso. Ela estava batendo, então, Verinha estava batendo a máquina com pouquíssimas roupas, e quando eu fui ver o que tinha ali, eu falei para ela, mas Verinha, mas você está batendo a máquina com um pouquinho de roupa só? Ela falou, ai, Fabi, eu não sabia se você queria que lavasse ou não roupa todo dia, e na dúvida, eu resolvi lavar todos os dias. Então, olha como que funciona. Eu não tinha falado para a Verinha que não precisava lavar roupa todos os dias. E aí, quando eu fui ver, ela estava lá lavando roupa, um punhadinho de roupa só na máquina, ligando a máquina sem necessidade, porque eu não faço questão que lave roupa todos os dias. Se ela tiver um dia, juntou de um dia para o outro, tudo bem, para mim não tem problema. Então, quando eu não passei essa informação para ela, ela também entendeu que, de repente, eu queria que lavasse todos os dias. Então, quando eu falo para você que você precisa ser clara, porque quando você não diz o que você quer, a sua empregada doméstica pode entender que é para fazer. E aí, quando você fala o que você não quer ou o que você quer, a sua empregada doméstica também não tem obrigação de entender. Ela tá ali fazendo dela, e se ela tá na dúvida se é para fazer ou não, ela faz. De repente ela faz com receio de você achar ruim, né? Com receio de estar fazendo alguma coisa errada. Então, a partir do momento que, né, que eu não falei para Verinha que ela podia juntar uma roupa de um dia para o outro, que não precisava lavar todo dia, acabou, ela estava lavando roupa todo dia, ligando minha máquina de lavar desnecessariamente, por uma coisa que eu não comentei com ela. Então, é legal quando eu digo isso para vocês também pensarem, né? O não dizer, quando você diz aí, Fabi, poxa, mas eu não disse que não podia, mas também não disse que podia. Então, a dúvida continuou do mesmo jeito, tá bom? E aí eu quero ver aqui com você, né? O que é ser organizado aí, quando a gente fala de organização? Então, quando eu falo de organização, que eu digo que eu tenho uma empregada doméstica que ela é organizada e que ela consegue manter a rotina da casa, do dia a dia em ordem, é porque ela começa e termina uma tarefa sem deixar que as interferências externas atrapalhem e tirem o foco dela, e que ela tem sim ali um planejamento onde ela sabe o que ela vai fazer cada dia, ela sabe por onde ela começa, por onde ela termina, que dia que ela lava roupa, que dia que ela passa roupa, e essa organização, ela é colocada em prática, porque não adianta, é importante eu dizer isso aqui para você, não adianta ela fazer no papel, você coloca ali no papel e ela não colocar em prática, ficar de enfeite na geladeira, de enfeite no quadro da lavanderia, não vai funcionar, então tem que pôr em prática, tá bom? E é só colocando em prática que a gente vai fazendo ajustes também. Os ajustes nesse cronograma, nesse planejamento que a empregada doméstica faz, ele é importante, porque, e é legal você falar com a empregada doméstica que tudo que ela está começando agora, que ela vai iniciar, são feitos ajustes. São feitos ajustes porque tudo que é novo e que a gente está fazendo pela primeira vez, podem vir coisas que não deram certo. E não deixa ela desanimar, não. Não deu certo, tudo bem, corrige, tira de um dia, passa para o outro, que dia que otimizou melhor, e vai fazendo ajuste aí nesse seu planejamento, até uma hora que vai chegar que esse planejamento vai rodar, tá? Não estou dizendo que é fácil? Não estou dizendo que é fácil. É impossível? De jeito nenhum. É super possível, mas pode levar um tempinho quando você não tem um método mais detalhado, tá? Aqui, com as minhas empregadas domésticas, eu tenho o meu curso que é de 4 semanas, e em 4 semanas elas já estão ali pondo a casa em ordem e colocando essa organização em prática. Mas é uma questão de eu já ter ralado bastante, aí eu já ter passado bastante perrengue, e a partir do momento que eu consegui pôr em prática esse método e pensar nesse método que eu desenvolvi, aí sim a coisa começou a rodar e esse meu planejamento ele andou mais rápido.
Mas não é impossível, tá bom? É bem possível e é bem viável. Então, a empregada doméstica, quando ela não tem essa organização, é assim que ela funciona. Começou a limpar o quarto, lembrou que não descongelou a proteína. Putz, não tirei o peixe, não tirei a carne, não tirei o frango. Aí ela saiu lá do quarto que ela estava limpando, foi para a cozinha, pegar a proteína que ela tem que descongelar. De repente, aquele horário que ela foi descongelar já nem dá tempo dela fazer o almoço, porque aquela proteína demora mais. Então, quer dizer, sei lá, se ela estava pensando em fazer uma carne de forno, se ela não descongela na hora aquela carne, não dá tempo de descongelar para cozinhar. Aí, de repente, ela vai ter que mudar o prato do que ela estava pensando em fazer, porque não deu tempo de descongelar aquela proteína. Aí, o que que acontece? Olha como isso é uma bola de neve. Me acompanha. Quando ela não descongelou a carne que ela tinha programado para fazer e que ela viu que não dá tempo, ela vai ter que fazer outro prato. Quando ela vai fazer esse outro prato, será que vão ter todos os ingredientes que ela precisa para aquele prato? Aí, de repente, não tem tudo que ela precisa, aí ou a patroa vai ter que sair para comprar, ou ela vai ter que ir ali no mercadinho, né, no supermercado ali perto da casa para comprar. Então, olha como que a falta de organização, ela vai trazendo junto com ela essa falta de otimização e essa falta de produtividade, porque isso tudo que aconteceu aí, do que eu te contei, né, da carne que não descongelou, de ter que mudar o prato do que ela ia cozinhar, porque ela não tinha planejamento. Então, quer dizer, o que aconteceu com aquele quarto que ela estava limpando? Nem sei, provavelmente ficou ali sem limpar mesmo, daquele jeito, porque ela tinha que correr agora para resolver o almoço. Então, olha, como uma coisa vai trazendo, vai interferindo nas outras, e isso acontece muito. Eu vou falar para você, não ache que isso é em uma ou outra casa que acontece, não é. Eu tenho muitos relatos, não só das patroas que comentam comigo, mas da própria empregada doméstica que comenta: Fabi, a minha vida era uma loucura. A empregada doméstica já chega na casa angustiada porque ela não tem organização, então ela não sabe o que ela vai fazer naquele dia. E aí ela pensa do que ela tem que fazer na semana inteira. E aí ela vai pensar na semana inteira para tentar resolver em um dia. É lógico que ela não vai dar conta. É lógico que a rotina não vai ser otimizada. É lógico que a organização dela vai água abaixo. Não tem jeito. Então, você que está aí comigo, comenta aí. Você tem essa experiência? Você já viveu isso daí? Eu já vivi, eu tenho muitas dessa questão de você ter uma empregada doméstica que começa e não termina uma atividade, que esquece, né, de repente de tirar a carne, aí tem que mudar o prato, aí de repente não tem o que ela precisava cozinhar para aquele prato que ela vai começar a cozinhar agora. E por mais que você improvise, dá para improvisar? Dá sim, mas nem sempre a gente consegue sair com aquela refeição com aquele improviso de última hora. Então não dá. Então, quando a empregada doméstica não tem a organização e que ela tem ali essa questão de ficar apagando fogo, porque eu falo que quando você não tem organização, você apaga fogo, né? Porque tudo que vai surgindo, você vai querer resolver, aí surge alguma coisa que você acha que aquilo ali você tem que fazer naquela hora, e você priorizar o que é importante, o que você tem que fazer primeiro, para depois vir buscando as outras, é fundamental para o dia render. Então, a empregada doméstica que prioriza e que se organiza com o que ela tem que fazer, e depois vão vindo extras, que daí ela vai encaixando no dia dela, essa empregada doméstica tem uma rotina organizada, essa empregada doméstica otimiza o tempo dela. Mas é uma questão de consciência. Você acha que ela pensa nisso, ela se organiza desse jeito? E eu te digo que a grande maioria não. A grande maioria não. Porque elas não têm essa consciência da importância de priorizar, ela não tem a consciência da importância de dividir a rotina, que não precisa fazer tudo todos os dias. Então, essa daí é uma questão, sim, de orientação com a sua empregada doméstica, né? E eu falo dessa questão de você ter disciplina, inclusive, você pôr em prática, quando eu falo, né, que não adianta ela colocar ali, pensar e tal, né, vocês ali fizeram um planejamento, e aí o que que acontece? A empregada doméstica não põe em prática. Pensa num atleta.
Você acha que um atleta que chegou lá, que conseguiu as medalhas dele e que tem um mérito aí já de reconhecimento, que ganha, né? Aonde ele está atuando, ele conseguiu chegar aonde ele está, a subir no pódio que ele queria, se ele não colocou em prática, se ele não teve disciplina? Não consegue. A partir do momento que você não tem disciplina, e que a partir do momento que a sua empregada doméstica não tem disciplina, e que ela não põe em prática o que é combinado no planejamento, ela também vai continuar perdida. Então, quando ela tem essa consciência de que ao colocar em prática e que ao fazer essa divisão e se organizar, é ela que sai ganhando. Nossa, a vida dentro de casa é outra realidade. É outra realidade. Para ela e para a patroa. Nossa, foi para a empregada doméstica e para a patroa. Porque a patroa fica mais livre, com menos responsabilidades ali de orientar a empregada doméstica. E a empregada doméstica vê que ela é capaz de fazer as coisas ali, de ela ter uma organização e que ela dá conta do trabalho. Essa questão do ela dar conta do trabalho também é importante a gente reforçar. Você reforçar aí com a sua empregada doméstica, porque existe uma crença limitante que muitas delas têm, e eu falo isso porque eu escuto muito delas isso, de que elas não dão conta, de que tudo para elas é difícil, de que elas não são capazes, e elas são capazes, elas podem fazer sim, e elas dão conta. É só uma questão de gestão, é só uma questão de método, é só uma questão de orientação. Então, isso que eu falo, você já pensou, né? Quando eu falo aqui você já pensou na rotina dessa empregada doméstica que não tem organização? Quando eu falo, né, que ela chega já no trabalho esbaforida, que ela já chega ansiosa, porque ela não tem o planejamento, é isso que eu tô falando. A empregada doméstica que não se organiza, a empregada doméstica que não tem organização, ela já chega no trabalho achando que ela não vai dar conta, porque ela fala, nossa, putz, olha tudo que eu tenho que fazer, eu não vou dar conta, eu não consigo, é muita coisa para eu fazer. E nem sempre é muita coisa, nem sempre é impossível. Eu não vou falar que todas vão dar conta sempre, porque você precisa levar em consideração o tamanho da sua casa, quantas pessoas moram aí com você, é uma família grande, é uma casa muito grande, uma empregada doméstica dá conta de tudo. Então, isso é uma coisa que precisa ser levado em consideração. Isso é muito importante. Só que, a partir do momento que você tem uma empregada doméstica, que você sabe, você fala, não, minha casa, né, o número de pessoas que estão aqui, minha casa é uma casa ok, vai dar certo dela dar conta aí sem ter a ajuda de ninguém, não preciso contratar mais uma pessoa. E aí sim, aí pensa nessa empregada doméstica, que ela não tem essa organização, que ela chega na sua casa, que ela tem ali, que ela acha que ela tem que fazer o trabalho de um mês em um dia. Como que ela não chega angustiada e como ela sai angustiada? Sabe por que ela sai angustiada? Ela chega angustiada porque ela já chega pensando em tudo que ela tem que fazer. Aí ela sai angustiada porque ela não conseguiu fazer tudo que ela precisava. Não que ela precisava, mas porque ela não tem a organização. Ela queria fazer o trabalho de um mês só, de um mês inteiro em um dia. Ninguém dá conta. Nem eu, nem você, nem ela, né? E aí, então hoje eu quero deixar essa dica para você, e a dica que eu digo aqui, que eu falo para você, que por experiência que eu tenho, tanto com a minha empregada doméstica, com as minhas, né, que eu já tive algumas aqui, e que funcionou super bem, e que hoje eu passo para as minhas alunas no meu curso do Doméstica de Alta Performance, e que dá certo, faça um planejamento. A sua empregada doméstica, dica de ouro, não é você que vai fazer o planejamento dela, é ela que tem que fazer, é a sua empregada doméstica que faz o planejamento. A partir do momento que você envolve a sua empregada doméstica no processo do planejamento,
ela está comprometida com aquele projeto. Então, ela pensou, ela viu, né? O que ela faz mais rápido, o que ela demora mais para fazer, como que ela vai colocar isso em prática. Que outra coisa importante que eu não falei e que fica aqui na dica é: o patrão, a patroa, não deve fazer o serviço da empregada doméstica. Então, se você viu ali um talher sujo, alguma coisa que está suja, não faça para sua empregada doméstica, porque se você fizer, o que que acontece? Ela nunca vai saber que aquilo ali está sujo, ela nunca vai saber que aquilo ali precisa ser limpo, ela não vai saber que aquela peça que estava no guarda-roupa precisava ser passada, porque você acabou fazendo o que era para ela fazer, ou por falta de paciência, ou porque você acha que ela não vai ter condições de fazer, porque ela não é capaz, porque ela vai fazer errado. E aí sim, se você entra nessa vibe de fazer as coisas para sua empregada doméstica, esquece. Também ela não vai aprender e ela não vai saber que ela está fazendo errado. Você precisa mostrar para ela. Agora lembra, importantíssimo, converse com empatia, se ponha no lugar da outra pessoa, porque o jeito de você falar, o como você passa essa informação para sua empregada doméstica é fundamental para ela entender e para ela comprar a sua ideia. Dela entender ali o que ela está fazendo de errado para não fazer mais, porque uma coisa é você falar e ela não entender, passou ali batido e ela fez. Então, quer dizer, ela, sei lá, um liquidificador tá sujo, aí você vai falar: Maria, o liquidificador tá sujo. Ela vai lá, limpa do jeito dela e passou. No final de semana você vai usar o liquidificador, você olha lá e você fala: putz, falei com Maria, falei que era para limpar o liquidificador, olha essa borrachinha preta aqui, que horror que tá. E aí você vai lá de novo, deixa a borrachinha de molho na água com sabão e espera lá que na segunda-feira a Maria chega e que ela entenda que aquela borrachinha tá ali porque ela precisa ser limpa. Maria não vai entender. Se você não mostrar para ela e falar: Maria, quando for limpar o liquidificador, abre assim, desenrosca aqui, tira essa borrachinha, pelo menos de 15 em 15 dias, limpa essa borrachinha de uma forma mais detalhada, porque ela vai juntando aqui, às vezes a gente guarda ela molhada, e ela vai juntando esse lodozinho aqui, e não é legal. Então, olha como é diferente o jeito que você coloca. Ela vai entender que não é que você quer que ela simplesmente passe uma bucha dentro do copo do liquidificador. Ela quer que você quer que ela faça uma limpeza mais detalhada. Você quer que ela preste atenção em como ela vai limpar aquela borrachinha, que não é todo dia que precisa limpar a borrachinha, ok. Mas pega aí, de 15 em 15 dias, tira essa borrachinha daí, deixa ela de molho, faz uma limpeza mais detalhada. Conversou com ela, explicou, fez o pedido, acabou. Ela vai entender.